Nós somos crentes e que nós estamos na igreja todos os cultos, que nós oramos, que nós jejuamos e que nós lemos a Bíblia. Tudo isso faz parte da vida de um servo e de uma serva de Deus em Cristo Jesus. Porém, isso não é o suficiente, mas sim praticar a palavra. Praticar a palavra. Não somente o seu instrumento na mão de Deus, subir no altar, pregar, pois o Senhor está falando exatamente disso. E quando aqui há este questionamento, muitos me dirão: Senhor, Senhor, como está escrito aqui, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? O que significa profetizar? Se nós formos para capítulo 14 de 1 Coríntios, o versículo 3, você vai saber o que significa profetizar. Vamos lá comigo. 14, 3, 1 Coríntios, está escrito assim: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então profetizar é pregar a palavra de Deus, é ensinar. Amém? Profetizar é ensinar, pregar, falar aos homens da palavra de Deus, que serve para edificação, exortação e consolação. A palavra de Deus traz esses três princípios. Amém? Edificação é crescimento, exortar é o Senhor, aconselhar, é animar. Amém? E consolar os corações contritos, tristes, abatidos. Por isso, a Bíblia se refere ao Espírito Santo também como o Consolador, porque ele nos consola. Então, entendemos que profetizar é isso, é falar de Jesus aos homens. Amém? Então, muitos dirão naquele dia: Senhor, profetizamos no teu nome, ou seja, eu estive pregando a tua palavra, estive nos altares, estive nas igrejas, porém isso não é o suficiente. Segue dizendo o texto o seguinte: em teu nome expulsamos demônio. Tudo isso aqui é atos, né, que o Senhor dá. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a receber esta autoridade dos céus, e por intermédio dos dons espirituais, amém? O Espírito Santo de Deus, ele opera na vida do homem por intermédio dos dons espirituais. Uma coisa é o Espírito de Deus fazer morada na minha vida e na sua vida, mas o Espírito de Deus, ele opera sem estar no homem, através dos dons espirituais. Amém? Então nós vemos aqui que tais pessoas, naquele grande dia, ele vai usar esse ponto para questionar a Deus. Como dizer: no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônio, e no teu nome operamos, fizemos muitas maravilhas, ou seja, sinais, cura, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de doença, pessoas sendo transformadas pela oração. Porém, tudo isso são sinais que se opera por intermédio dos dons dado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, para usar uma pessoa, não precisa estar na pessoa. Ele usa a pessoa de fora. E vamos ler isso aqui em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, que está escrito assim. Vamos ler 16 e 17. Mateus capítulo 16, o versículo 16 e 17 está escrito assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Nesse momento, os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, como está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 37 e 38 e 39, que está escrito: no último dia, o grande dia, Jesus se levantou e clamou: quem tem sede, que venha a mim beba. Quem crê nas Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. E o versículo 39 está escrito: mas ele falava isso do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por não ter Jesus ainda sido glorificado. Jesus só podia dar o Espírito Santo aos seus escolhidos, aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador, depois da morte e ressurreição, que ele recebera a promessa do Pai para dar para os seus, ou seja, a sua igreja. Então nós vemos aqui que Pedro,
ele recebe uma revelação e o Senhor Jesus fala de onde vem essa revelação e diz: não foi carne e sangue, ou seja, não foi o homem, Pedro, que te falou esta revelação, essa verdade, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o Espírito de Deus, o próprio Deus, revelou para Pedro, sem Pedro ter o Espírito de Deus, que Jesus era o Cristo. Então, chegamos à conclusão que uma pessoa ela pode ser usada tremendamente sem o Espírito Santo habitar nela ou nele. Amém? Então vamos voltar para esse versículo para nós entender um princípio. Sinais não quer dizer que nós somos salvos e não quer dizer que nós vivemos uma vida de santificação. Os sinais operados não significa isso. Então é que esse texto está falando de pessoas que estão na igreja, de profetas que profetizam no nome de Jesus, mas no seu coração são pessoas que está cheio de malícia, de maldade. Como diz no versículo 15 do capítulo 7 de Mateus, exteriormente eles são como ovelhas, né? Mas há uma cobertura, há uma capa onde a pessoa está escondido de trás do pecado. Quantos neste momento, meus queridos, estão em cima dos altares no adultério, estão em cima dos altares em fornicação, né? Envolvido no sistema de dinheiro, lavagem de dinheiro, vivendo e traindo a sua esposa e vice-versa, vivendo uma meia-verdade, e são usados pelos dons que Deus deu outra hora. E as pessoas que neste momento faz isso, na sua maioria são pessoas que outra hora Deus levantou e viveu por um tempo fiel na presença de Deus, mas na sua trajetória viu a oportunidade no Evangelho de se dar bem, de se enriquecer, de ser visto na mídia, e assim o diabo corrompeu. Assim o diabo corrompeu a mente, e muitos milhares pela terra se encontram neste momento em cima dos altares, já acomodado a viver desta maneira. Viver com a mulher hoje, viver com outra mulher amanhã, e não vendo a consequência no momento dos seus atos, a pessoa permanece no pecado e se dando bem financeiramente, se dando bem, tendo vários relacionamentos, achando que está se dando bem, mas na verdade está seguindo um caminho de perdição e banição da presença de Deus eternamente. O diabo está ganhando e conquistando essas vidas a cada dia, sem que elas e eles percebam isso, porque a sua mente já estão cauterizada, vivendo essa meia-verdade. E esta palavra se aplica a todos nós, começando por mim que estou aqui ministrando. E entenda, meus queridos, que nós todos estamos sujeitos ao pecado e a ser vencido por ele. Por isso precisamos ter uma vida constante de oração, consagração e principalmente vigilância naquilo que falamos, naquilo que vivemos dentro da nossa casa, com as nossas esposas, com a nossa família, aquilo que vivemos no trabalho. Quem é nós dentro do nosso trabalho? Quem é nós dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com as nossas esposas, com os nossos filhos? Quem é nós dentro da sociedade? Então é aí onde está o verdadeiro cristão. É os frutos. Por isso que Jesus disse: olha, pelos frutos o conhecereis. Então, observe que no versículo 19 está escrito: toda árvore que não dá bom fruto, não mau fruto, não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Que fogo é isso? O juízo final. É o juízo final. Será lançado no fogo. Será julgado somente para saber por que está sendo sentenciado. E ali será banido da presença de Deus. Repito, isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 15 a partir do versículo 11 até o versículo 15. Leia na sua casa, porque não vai ficar muito extenso esse vídeo. Amém? Observe, vamos continuar aqui. No verso 20, portanto, pelos seus frutos o conhecereis. O que é os frutos? O Senhor está usando uma alegoria de árvores para aplicar o seu ensinamento para uma melhor compreensão. Assim como as árvores é a nossa vida, a vida do ser humano. As árvores produzem os bons frutos, mas tem as árvores que produzem os maus frutos. Assim é o ser humano. Tem as pessoas que produzem os bons frutos em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem aqueles que estão em Cristo Jesus que produzem os maus frutos, ou seja, as más obras, o pecado, a maneira de viver dissoluta.
a maneira de viver errada, sabendo da verdade que é a palavra, mas não pratica essa verdade. E a pessoa permanece profetizando, a pessoa permanece expulsando o demônio, a pessoa permanece sendo usado pelos dons, e a pessoa acredita ter o Espírito de Deus, quando na verdade se encontra como Saul, governando com a coroa na sua cabeça, tendo todo o império, porém o Espírito de Deus já não habitava na vida dele. E por que não habitava? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus, não praticou a palavra. E eu quero aqui com os irmãos, vamos comigo nessa passagem em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 11, está escrito assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, não executando as minhas palavras. Então, quando nós deixamos de seguir ao nosso Deus, quando nós não executamos a sua palavra, a consequência disso está no capítulo 16 de 1 Samuel, o versículo 14, que está escrito assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. A consequência da desobediência aos mandamentos de Deus é a retirada do Espírito de Deus sobre a vida do servo e da serva. E quem passa a atuar naquela casa vazia desde então é os espíritos malignos, por permissão de Deus, pois essa é a consequência. O pecado, há uma consequência para o pecado. Há uma consequência para o pecado, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, ou seja, não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia da sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Isso está escrito em Gálatas capítulo 6, o versículo 7 e 8. O semear da carne nos conduzirá à destruição eterna, mas o semear no Espírito nos conduzirá à vida eterna. Então nós podemos fazer essa escolha. Amém, meus queridos? Então vamos voltar aqui. Observe que o versículo 24 de Mateus 7: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. O que aqui significa Jesus? Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. Ele é o nosso fundamento. A palavra, ela é viva. Edificarei a minha igreja sobre esta rocha. Mateus 16, o versículo 18. Então, edificar a nossa casa, nós somos casa, sobre a rocha. Jesus está usando a linguagem simbólica que o povo na época, a cultura judaica, eles entendiam que Jesus estava falando. Jesus está usando o princípio físico que o povo costumava e vivia essa prática de construir as suas casas sobre rocha. Então Jesus usa essa linguagem para aplicar este princípio, este ensinamento. Amém? Então nós somos casa e Jesus é a rocha. Jesus é a palavra. Então a minha vida tem que estar em conformidade à palavra de Deus. A sua vida tem que estar em conformidade à palavra de Deus. Não basta apenas nós ser usado, porque usado são dons. Dom de profecia, dons de línguas, né? Dom de curar, dom de operação de maravilha. Isso tudo está em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, você pode ir no lá, está lendo sobre os dons espirituais, que é nos concedido pelo Espírito Santo de Deus para uma finalidade. Qual a finalidade? Edificação da igreja, para benefício do reino de Deus. Amém? Então observe, ouvir e praticar. Então a iniquidade, o que é a iniquidade? A iniquidade, ela acontece na nossa vida quando nós recebemos Cristo, passamos a andar com o Senhor, porém nós pregamos, estamos indo para a igreja, lemos a Bíblia, oramos, consagramos, porém nós não praticamos a palavra. A resposta está no versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, ou seja, escuta e as pratica. Então, no capítulo 23, o 1, 2 e o 3 de Mateus, ainda nós vamos ler para nós entender melhor. Mateus 23, versículo 1, 2 e 3 está escrito: então falou Jesus
à multidão e aos seus discípulos. Verso 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Verso 3 é onde eu quero chegar. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, observe, Jesus está falando para os seus discípulos, diz: olha, os fariseus escritos estão na cadeira de Moisés, é quem estão comandando aí, é quem estão dando as leis, é os que dizem, é os que estão fazendo acontecer, porém, conforme tudo que ele falava, vocês praticam. Por quê? Porque eles ensinavam uma verdade, que é a palavra de Deus, porém, aquela verdade que eles ensinavam, que era a palavra de Deus, eles não praticavam, eles não aplicavam aquela verdade que eles ensinavam para as pessoas na sua própria vida. Por isso Jesus diz: mas não procedais conforme as suas obras, ou seja, os seus frutos, porque eles dizem, ou seja, eles pregam, eles dizem, mas não praticam aquilo que pregam. Então, Mateus capítulo 7, o versículo que nós estamos lá meditando, analisando, é a mesma coisa. Aqui estão profetizando, estão expulsando o demônio, estão operando maravilha, porém não praticam a palavra de Deus, não aplicam ela nas suas próprias vidas. A verdade que muito neste momento estão pregando, estão salvando vida, porém a pessoa que está pregando vive uma meia verdade ou não, nenhuma meia verdade, a vida completamente destruída, a vida completamente errada, vivendo a vida de injustiça, de mentira, de engano, de enrolação, de fornicação, de adultério, todo tipo de pecado, ou seja, não se enquadrando, não aplicando esta palavra na sua vida. A pessoa está seguindo um caminho de morte eterna, de destruição e miséria eterno. Meus queridos, você que está assistindo esse vídeo, que talvez se encontra desta maneira, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Não deixa Satanás te enganar. Não deixa o adversário tirar aquilo que é mais precioso de você, que é a tua vida eterna, que é o maior galardão que o ser humano pode receber em Cristo Jesus, é a vida eterna. Não há bem mais precioso, não há bem mais glorioso do que a vida eterna. Não deixa o diabo te enganar com coisas passageiras. Não deixa o diabo corromper a tua mente com as coisas que passam, o dinheiro passa. As mansões, casas lindas, carro, riqueza, tudo é concernente a este mundo. A traça e a ferrugem vai consumir. Tudo passa. Mas a salvação, ela é eterna. Mas o sofrimento também, ele é eterno. Quero ler aqui mais um versículo. Romanos capítulo 2, o versículo 21, que está escrito assim. Vamos ler. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo. Tu que prega que não se deve furtar, furta. Ou seja, a pessoa está pregando a verdade. Qual é a verdade? Não furtarás. Aqui está um mandamento, dos 10 mandamentos diz: não furtarás. Mas a pessoa que está pregando não furtarás, ele mesmo está furtando. Isso é terrível. Observe. Então, tu que ensina aos outros, ensina o quê? A palavra de Deus, a verdade. Não te ensina a ti mesmo, ou seja, não aplica esse ensino na sua própria vida. Verso 22. Tu que diz que não se deve adulterar, adulteras. Aqui está mais um mandamento dos 10 mandamentos: não adulterarás. A pessoa ensina, está ensinando a palavra de Deus. E um dos mandamentos: não adulterarás. Não minta, não rouba, não faça as coisas erradas, porque a palavra do Senhor ensina. Mas a própria pessoa que está ensinando tudo isso está vivendo o oposto. Enquanto ensina que não deve adulterar, a pessoa está em adultério, traindo a sua esposa, ou a esposa traindo o esposo. E seguindo assim, se não houver arrependimento, um caminho de perdição eterna. Amém? Verso 23. Tu que te gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. A palavra de Deus. A pessoa se gloria: eu sou crente, eu sou um servo de Deus, mas desonra a Deus não praticando a lei de Deus, a palavra de Deus, não aplicando na sua própria vida. Então, nós desonramos ao Senhor quando nós falamos
Senhor, Senhor, é essa expressão que você vai entender em 7:21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque falamos de Jesus, mas desobedecemos a palavra do Senhor. E desobedecendo a palavra do Senhor, nós estamos falando e adorando a Deus em vão. Verso 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O nome do Senhor tem sido e está sendo difamado, blasfemado diante dos gentios, aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, por intermédio das obras dos crentes. Claro que sempre vai existir a sua exceção. Mas neste momento tem muitas pessoas se escandalizando pela vida de líderes, por causa das suas condutas, por causa daquilo que houve das suas vidas nas redes sociais. Quantos milhões e milhares pela terra não têm se escandalizado por ouvir testemunho de líderes, pregadores, homens renomados, que Deus o levantou outra hora, mas que na sua trajetória se corrompeu e se encontra neste momento numa situação difícil. Mas eu creio no Deus que nós servimos, no Deus que traz o arrependimento ao coração do homem. Claro é se o homem reconhecer que precisa desse arrependimento. Claro é se o homem entender que precisa de mudança, que precisa sair dessas cadeias, dessas prisões da iniquidade e voltar a pregar a verdade e viver esta verdade que nos conduzirá à vida eterna. Amém? Que Deus vos abençoe poderosamente a todos vocês. Fica na paz de Cristo.